Olá, igreja. Olá a todos. É muito bom estar novamente com vocês. Nós vamos hoje falar sobre um tema muito importante. Todos os temas são importantes, né? Mas a fé, ela é muito importante, ela é crucial. E nós vamos ter a ajuda de Patrícia Jacob Quiroga, Tiago Brunet e Luciano Subirá. Vamos tentar responder algumas questões, primeiramente. O que é a fé? Ou quem é a fé? Como se adquire a fé e como aumentá-la? Então vamos tentar responder estas questões, né? Por definição de fé, podemos utilizar o que está escrito em Hebreus 11, versículo 1, que diz lá: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fé é tornar em realidade coisas que ainda não existem. Se você vê, se você está vendo, não é fé. Fé é você não ver o que vai acontecer, mas você crer que aquilo vai acontecer. Quem é a fé? Hebreus 12, 2 nos diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ou seja, a fé é o próprio Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador. Ele é a própria fé. Como se adquire a fé? Romanos 10, 17 nos diz: e assim a fé vem pela pregação, podemos dizer ouvir, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, você adquire a fé pelo ouvir a palavra de Cristo. É desse modo que você adquire a fé. Como aumentar a fé? Lucas 17,5 nos fala: então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Ou seja, é o próprio Senhor Jesus, através da sua presença cada dia maior em cada um de nós, que vai aumentar a nossa fé. Quanto mais você ganha do Senhor, mais a sua fé aumenta. Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, sem Jesus Cristo, é impossível agradar a Deus. É preciso de Cristo, ter Cristo para agradar a Deus. Mais alguns versículos. Gálatas 3:11 diz que o justo viverá pela fé. Gálatas 3:26 pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, para ser filho de Deus é necessário crer e receber o Senhor Jesus em nosso espírito e ter fé nele. Efésios 2:8 porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça é o próprio Senhor sendo dado a nós de uma maneira gratuita, a nós que não merecíamos, mas que o Senhor nos dá a graça a si mesmo para nós, aliada à fé que vem de Deus. Como ter fé? Você precisa fortalecer sua fé para quê? Para ter um relacionamento íntimo com Deus, para ter vitória nas batalhas contra Satanás e para vencer o mundo. 1 João 5,4 diz que porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, através da fé, você vence os problemas do mundo, você vence as atrações do mundo que te levam para longe do Senhor. A fé, ela alcança promessas, destrói as obras de Satanás. Nada é impossível ao que crê. Nada é impossível ao que crê. Você crê nisso? A fé é fundamental para uma vida cristã real e frutífera. Através da fé, temos uma confiança e uma dependência total de Deus. Para uma conversão ao Senhor, quando você se converte ao Senhor, quando você se torna um filho de Deus, é necessário o arrependimento. A pessoa reconhece o seu estado pecaminoso e a necessidade de perdão e libertação. Os olhos espirituais são abertos para a sua condição e a conversão ocorre em direção a Cristo. Esse é o arrependimento.
é necessário também a fé. Romanos 10:17, ouvir a palavra de Cristo. Ocorre pelo ouvir a palavra de Deus, levando à salvação. É uma ação em obediência à palavra de Deus. É estar convicto que a vontade de Deus irá se cumprir ao seu tempo. Leva a um compromisso e dependência de Deus. A fé leva a um compromisso e a dependência de Deus. Jesus Cristo faz nascer fé através da revelação de sua palavra em nosso espírito. Então, quando a gente lê a palavra, quando a gente se converte, quando a gente lê a palavra, o Espírito Santo nos faz entender essa palavra e com isso nós vamos ter cada vez mais fé. Fé vem do grego pistis, que significa firme persuasão. Para ter fé, a pessoa precisa ser persuadida até alcançar convicção. Precisamos ouvir a palavra de Deus para alcançar a fé. Aí entra a ação do Espírito Santo. Ele inspirou a palavra e ele mesmo convence a cada um de nós do que a gente está vendo na palavra. Fundamentos da fé. Primeiro, a natureza de Deus. Mateus 3,6 diz que Deus não muda. Os homens são vulneráveis e não são confiáveis, mas Deus sempre foi e será o mesmo. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda. Jó 42,2 diz que Deus não falha. Deus não muda, Deus não falha. Diz lá, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Se Deus quer, Deus faz. Deus também não mente. Números 23:19 e Hebreus 6:18. Hebreus 6:18 diz que é impossível que Deus minta. E Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria o que ele fala? Deus exaltou sua palavra acima de todas as coisas. Tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. Todas as promessas da Bíblia, tudo que o Senhor prometeu, estão se cumprindo, se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir. Segundo item, a cruz de Cristo. Colossenses 2, 14 e 15, onde ele cancelou as nossas dívidas. 1 Coríntios 15, 13, 14 e 17, onde Cristo ressuscitou, a nossa fé não é vã. O homem tinha uma dívida impagável para com Deus, impagável, não podendo viver de uma maneira vitoriosa por causa dessa dívida. Jesus Cristo pagou este preço para cada um de nós na cruz. Ele morreu para cada um de nós na cruz. Com isto, a nossa dívida foi quitada para com Deus. Quando Deus olha para nós, ele vê Cristo. A cruz nos livra do diabo e nos torna herdeiros de todas as promessas de Deus. Terceiro item, a palavra de Deus. Mateus 24, 35, Isaías 48. Isaías 48 diz da palavra de Deus permanece eternamente. Mateus 24, 35 diz que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra serve para termos um relacionamento com Deus. Através da palavra, conhecemos a natureza de Deus, a sua vontade e as promessas. Recorra a Deus sempre, não importa qual dificuldade você tenha. Conquistas da fé. Através da fé, podemos desfrutar de Deus, do seu amor, da sua graça, misericórdia, da sua paz, abundância de vida, do perdão, da salvação e de tudo o que Ele é e pode fazer. Fé é a ferramenta mais usada pelos vitoriosos. A fé nos dá paz com Deus, Romanos 5:1, onde somos justificados, Atos 13, 39, Gálatas 3, 8 e 24. Cura das nossas enfermidades, Marcos 17, 18. A nossa salvação, Atos 16, 30, 31, Marcos 16, 16. Nos faz vencer as impossibilidades, Marcos 9, 23.
nos faz ter comunhão com o Espírito Santo, Marcos 17, 17, Gálatas 3, 2, 5 e 14. Nos ajuda e nos faz expulsar demônios, Marcos 17, 17. Nos torna filho de Deus, Gálatas 3, 26. Nos faz alcançar as promessas, Hebreus 11, 33. Faz com que podemos todas as coisas, Filemão 4:13. Uma pergunta agora para você. O que você já conquistou através da fé? Para refletir e responda para você mesmo. Como praticar a fé? Mateus 14, 24 a 33 é aquela passagem onde o Senhor vem andando sobre as águas para encontro com o barco dos discípulos e Pedro vai ter com ele, né? Então, a primeira forma de praticar a fé é ter atitudes apesar do medo. No versículo 29 dessa passagem, diz assim: ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ter medo é comum a todos nós, mesmo para os mais experientes no Senhor. Pedro, apesar do medo, tomou uma atitude e saiu do barco. Só ele fez isso. Ele creu que quem o chamava para fora do barco era Jesus. E como era Jesus, ele foi, mesmo parecendo impossível andar por sobre as águas. Muitas vezes as coisas parecem impossíveis para nós. E a gente tem medo de não conseguir. Mas a fé é você crer que vai conseguir no Senhor. De qual barco você precisa sair hoje? De qual dificuldade? De qual situação você precisa tomar uma atitude hoje? Se Jesus te chamou, apenas vá, obedeça. Quando enfrentamos o nosso medo, estamos praticando a nossa fé. Apenas certifique-se de que você está agindo sob a ordem de Jesus e não por você mesmo. Porque se for por você mesmo, mais provável que você falhe. Segunda forma de praticar a fé: olhe para Cristo apesar das circunstâncias. No versículo 29, Pedro foi em direção a Cristo, orientado pela voz de Cristo. Filipenses 3, 13, 14 diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, olhe para Cristo e avance. Confie no Senhor. Quando Pedro olhou para o vento e para as ondas, ou seja, quando ele olhou para a situação que ele estava, para as dificuldades, ele teve medo e começou a afundar. Então, quando a gente olha para as nossas situações e não para o Senhor, mais provável é que nós afundemos nessa situação, a gente não veja saída. Não olhe para suas limitações. Todos nós temos limitações. Não dê atenção ao que as pessoas que não creem falam para você. Tire os olhos do que te tem distraído e tirado a visão do Senhor. Siga a voz de Deus, coloque os seus olhos no Senhor e prossiga. A terceira forma de praticar a fé: clame pelo Senhor apesar dos erros. Na passagem ainda que nós lemos, tem uma situação que Pedro diz assim: Senhor, salva-me. Eu estou afundando, Senhor, salva-me. Mateus 14, 30. Amigos até podem te ajudar, mas é para o Senhor que precisamos pedir ajuda. Ele vai ajudar também através de pessoas, claro. No versículo 31, o Senhor estendeu a mão para ajudar Pedro. O próprio Senhor estendeu a mão para ajudar Pedro e não deixar que ele afundasse. Isso significa que Jesus estava perto, nós estávamos perto de Jesus, nós precisamos estar perto do Senhor, a ponto de ele estender a mão. Então não deixe de clamar, de te pedir ajuda ao Senhor. Quando Pedro pediu ajuda, o Senhor o ajudou. E juntos voltaram para o barco. Sabe de que maneira? Andando sobre as águas. Jesus não vai te abandonar, Jesus não vai te deixar sozinho nunca. Quando Jesus te chamar para algo desafiador, mesmo que te pareça impossível, o que você tem que fazer? Saia do seu barco. Tome a atitude de sair da sua zona de conforto.
Não olhe as circunstâncias, não olhe os problemas, o tamanho dos problemas, olhe para o tamanho do teu Deus. Não espere pela ajuda de pessoas, peça ajuda ao Senhor. Há momentos em que só Cristo poderá te livrar dos problemas, das tempestades da tua vida. A fé, ela tem estágios. Vamos citar aqui 3 estágios da fé. Deus dá a mesma medida de fé para todos. A diferença é o quanto você usa da sua fé, o quanto você pratica da sua fé. Estágio 1. Você acredita porque todos estão acreditando. Você sai do lugar, você sai da zona de conforto, mas esse é o único benefício. Esse estágio ele é limitado. Você faz porque os outros fazem, você vai à missa porque os outros vão, você vai ao culto porque os outros vão. Não tem resultado e vai acabar em problema. A maioria das pessoas, infelizmente, está nesse estágio da fé, o estágio inicial. Exemplo, o povo de Israel no deserto. O Senhor livrou o povo de Israel do Egito, da escravidão, fez maravilhas, fez milagres. E eles se esqueceram, porque no deserto começaram a reclamar, a olhar para trás e ter saudades da época que viviam no Egito, do que eles comiam no Egito. Apesar de tudo que o Senhor fez para eles, eles murmuravam, tinham saudades daquela vida de escravidão. Quando nós fazemos isto, olhamos para trás e murmuramos para o Senhor não fica satisfeito. E isso significa que nós somos pequenos na fé. O estágio 2. Eu acredito porque vi ou ouvi. Precisa haver um testemunho. Uma pessoa me deu um testemunho, aí sim, agora eu estou acreditando no que vai acontecer. A maioria das pessoas que seguiam Jesus estavam nesse estágio. Seguiam Jesus porque comiam, porque viam milagres. Não dá para duvidar. João 20, 26, 27, Jesus aparece novamente aos discípulos e fala com Tomé. A prova de Tomé, Nesse estágio, você precisa ser convencido. Felizes aqueles que não como Tomé, que precisaram colocar o dedo na ferida, na palma na mão, nos pés, do lado do Senhor. Felizes aqueles que não viram e creram, que não tocaram e creram. Estágio 3. São os que creram, que acreditam sem duvidar, que acreditam pela fé. Romanos 4, 18, 20 diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu. Apesar dos seus 100 anos e da idade avançada de Sara, ele não duvidou da promessa de Deus, que eles iriam ter um filho, e desse filho sairia toda a descendência que Deus prometia a ele. Mas pela fé, Abraão se fortaleceu e acreditou. Não há necessidade de nenhum sinal para você crer nesse estágio de fé, esse estágio 3. As promessas vão acontecer na sua vida. Faz você sonhar coisas muito grandes sem precisar de nenhum sinal. Não precisa arrepiar, não precisa ver nada. Deus sabe o que é melhor para você. Você não está preocupado com o que Deus vai fazer. Você sabe o que Deus vai fazer. A sua fé se torna inabalável. Nada o que acontece fora muda o seu interior. Quanto maior a sua fé, mais Deus vai confiar em você, mais vai utilizar você. A fé, ela é evolutiva, apesar de todo o processo ser difícil. É de fé em fé que crescemos, é de glória em glória que amadurecemos. Qual a maior fé relatada na Bíblia? Vamos citar aqui um exemplo, que o próprio Senhor, que não havia visto fé nem em Israel, tamanha a fé que ele viu nessa situação. Que situação que é? Mateus 8, de 5 a 13, fala da cura do criado de um centurião. Diz lá: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, um romano que comandava 100 homens, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem.
e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino, muitos deles serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o servo foi curado. E ele era um gentil, ele era um romano, comandante de 100 homens, mas ele obedecia à autoridade e ele demonstrou tamanha fé que o Senhor se admirou e não tinha visto ainda tamanha fé como a desse centurião. Então esse romano, veja a fé que ele tinha, né? Como vimos anteriormente, a fé pode progredir e crescer. Que possamos provocar a mesma admiração no Senhor Jesus com a nossa fé, que a nossa fé possa crescer dia a dia através da palavra. Hebreus 1:3 nos diz que o Senhor sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Basta uma palavra do Senhor, não precisamos de nada mais. Se o Senhor falar para você que isto vai acontecer, se Ele colocar no seu coração e te der fé que aquilo vai acontecer, não duvide, creia. João 4,46 fala da cura do filho de um oficial do rei. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Jesus afirma no versículo 48, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Você tem que ver alguma coisa, pelo que eu estou vendo, né? Senão você não vai crer. Era preciso visualizar, ter algo tangível para depois crer. Para ter fé, não há necessidade de se ver nada. Nos versículos 49 e 50, rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus, teu filho vive, e partiu. No 52, o pai indaga a que hora o seu filho se sentirá melhor, quando ele chega em casa e vê o filho melhor. Aí disseram para ele no versículo 53, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus lhe disse, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Então, quando o Senhor falou, teu filho vive, ele creu. Quando ele chegou em casa e viu que o filho estava bem, ele perguntou, mas quando isso aconteceu? Exatamente quando o Senhor falou, teu filho vive. A palavra de Deus é de total confiança. Não há nada mais importante do que a sua palavra. Nos Salmos, Deus exaltou acima de todas as coisas o seu nome e a sua palavra. Deus sempre é fiel. Mesmo que nós não sejamos fiéis, Deus é fiel para conosco. O mais elevado tipo de fé é quando olhamos para a palavra e dizemos que não precisamos de mais nada, não precisamos ver, não precisamos apalpar, tocar. Agindo assim, nós vamos ver e ter resultados. 1 João 5, 10, 12 diz que aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, faz Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho, Jesus Cristo. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, como é que a gente entra no reino de Deus? Através do Filho de Deus, através de Jesus Cristo. Ele é a porta. É através dele que nós temos a vida eterna. Nossa fé precisa ser testada e aprovada, como está em 1 Pedro 1, 6, 7. Reconheça que Deus diz a verdade e reconheça o caráter de Deus. Não se atenha às circunstâncias, às dificuldades que você está vivendo, mas se atenha à palavra de Deus e às suas promessas. Leia a palavra para ganhar mais de Deus, para aumentar, para crescer
a minha fé. Espero que tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu no canal, está escrito aqui embaixo inscrever-se para você ter acesso aos outros vídeos. Se você gostou, dê o seu like. Isso tudo é importante para que esse vídeo abranja e alcance mais pessoas, para que seja difundido de uma maneira maior. Lembrando que a Igreja Cristã em Londrina tem um canal no YouTube e no Facebook. Nós estamos estudando os 4 evangelhos em harmonia. Nós pedimos ao Senhor que todos que estão vendo esse vídeo tenham uma excelente semana, uma abençoada semana, todos os seus, todos por onde você passar, por onde você alcançar, que você possa levar a palavra, que você possa dar um ânimo para essa pessoa, que você possa levar fé para essa pessoa. Que isso seja uma constante na nossa vida, que nós possamos ser abençoados com a graça do Senhor e com a sua fé. Amém.